Ok. Como é que está conectado aqui nesse? Vamos ver. Está dando erro de conexão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Erro de conexão. Vamos lá. Erro de... Muito bem. Está. Hare Krishna. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gora Hari Bo
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jai Srila Prabhupada ki, Shishigor Nitai Nataraj ki, Jagannath Subhadra Baladev Ji ki, Jai Ratayatra do Rio de Janeiro ki, Jai Gaur Premanandi, todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias, Shishigura Goranga Ramon Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Mutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Goravani Pracharine Nirvishesha Shanavot Prasthaya Haribo. Bom dia a todos e a todos, bom dia Adilila Devidasi, Devidasi, duas vezes, Devidasi, Hare Krishna. Hoje vai ter pouca audiência, porque os devotos estão se preparando para ir para o Ratha Yatra, né, que vai começar às 10 horas. Eu mesmo vou ter que sair daqui a pouquinho, então a aula hoje vai ser rápida, né? A gente vai fazer a leitura do Chaitanya Charitamrita, e eu vou começar aqui então agora, no capítulo 10 do Adilila, o verso 128 até o verso 130, né? Do capítulo 10 do Adilila. O título do capítulo é O Principal Tronco da Árvore de Chaitanya, Seus Galhos e Galhos Secundários. Vamos ler aqui então o Bengali. Antes, já vamos cantar então. Arayata Bhaktagana Gauda Deshavasi Pratyabde Prabhure Deke Nilachaliasi. Vou ver só o sinônimo dessa aqui, depois eu não vou ver mais os sinônimos não. Ara, outros. Yata, todos. Bhaktagana, devotos. Gauda Deshavasi, residentes da Bengala. Pratyabde, cada ano. Prabhure, o Senhor, Deke, vem. Nilachali, em Jagannatha Puri. Asi, indo lá. Tradução e significado da Divina Graça Srila Prabhupada. Vamos lá então. Todos os devotos que moravam na Bengala costumavam visitar Jagannatha Puri para ver o Senhor. Interessante, né? Porque hoje, como teremos o Ratha Yatra, vêm devotos também de outras cidades, até distantes, né? Tem devotos lá da Argentina, devotos de várias partes do Brasil estão vindo para visitar o seu Jagannatha no Rio de Janeiro, do Ratha Yatra, né? Então aqui tem, esse verso aqui está bem assim, sincronizado, né? O verso 128 não tem significado, Srila Prabhupada, vamos ler o verso 129. Nilachale Prabhusaha Pratama Milana Sei Bhakta Ganera Ebekarie Ganana. Agora enumerarei os primeiros devotos da Bengala a irem visitar o Senhor em Jagannatha Puri. E nós sabemos que quando o Senhor Chaitanya tomou sannyasi, né, e ele então pediu permissão à sua mãe para, né, sair lá de Navadvipa, e ela pediu que ele ficasse num lugar próximo, né? E Puri, entre aspas, né, é próximo de Jagannatha, de Navadvipa, né? Jagannatha Puri é próximo de Navadvipa, entre aspas, porque só de trem são umas 8 horas, né? E a pé deve ser assim mais de um mês, né? Caminhando, né? Porque eles caminhavam, né? Na época não tinha trem, não tinha ônibus, eles iam caminhando de Navadvipa até Jagannatha Puri, né? E para eles talvez um mês fosse algo próximo. Mas vamos lá, vamos continuar então. E aí, quer dizer, o Senhor Chaitanya tomou sannyasi, durante 6 anos ele viajou pelo sul da Índia, para vários lugares de peregrinação, inclusive eu visitei esses lugares junto com o Padayatra, e depois disso ele se estabeleceu em Jagannatha Puri, né? E ficou os próximos
18 anos em Jagannatha Puri, até deixar o corpo com 48 anos. Ele viveu 48 anos. 18 anos ele ficou em Navadvipa como grihasta. Tomou sannyasi, né? E aos 18 anos, né? Muito cedo, né? E aí então viajou 6 anos pela Índia até os 24 anos. Não, peraí. Não, tá errado. Ele tomou sannyasi com 24 anos. Ele ficou 24 anos em Navadvipa, tomou sannyasi com 24 anos, foi viajar e viajou até os 30 anos viajando pela Índia e pregando. Eu, quando estava no Padayatra, eu vi que mesmo no sul da Índia tem muitos devotos do Sr. Chaitanya lá, né? E aí depois, quando tinha 30 anos, ele se estabeleceu em Jagannatha Puri e ficou até os 48. Ficou 18 anos exibindo sintomas de êxtase, né? E quando ele se fixou em Jagannatha Puri, aí os devotos da Bengala começaram a visitar anualmente, tinha peregrinação a pé de Navadvipa até Jagannatha Puri, né? Lembrando que 8 horas é de Calcutá, né? De trem, 8 horas de trem, né? De Navadvipa deve ser umas 10 horas de trem, né? E eles iam a pé todo esse caminho, né? Então vamos agora para o próximo verso, verso 130, do capítulo 10. Bada Shakaika Sarvabhauma Bhattacharya Tamra Bhagni Apati Sri Gopinathacharya. Tradução: havia Sarvabhauma Bhattacharya, um dos maiores galhos da árvore do Senhor, e o esposo de sua irmã, Sri Gopinatha Acharya, que era o esposo da irmã de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya era assim, era muito famoso na Índia. Hare Krishna, Sundarang Devidasi, bom dia, reverências. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele era muito famoso na Índia. Ele era, assim, um grande erudito, muito proeminente, muito respeitado, muito, assim, aclamado, né? Que naquela época, na Índia, né, as pessoas famosas eram os eruditos, né? Hoje em dia, você vai pregar para os eruditos, só conhecem ele os alunos universitários, né? As pessoas das universidades. Agora, o povão mesmo não tem acesso a esses eruditos, né? Eles vão seguir os políticos, vão seguir celebridades, né? Cantores, etc., né? Eles não vão seguir os eruditos, né? Não é como naquela época, né? Então, vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. O nome original de Sarvabhauma Bhattacharya era Vasudeva Bhattacharya. Vasudeva com travessão no ar. Então, Vasudeva, né, que é filho de Vasudeva, que é Krishna, né? Então, Vasudeva Bhattacharya. Sua terra natal, conhecida como Vidyanagara, fica a cerca de 5 quilômetros de distância da estação férrea de Navadvipa, ou estação férrea Champahati. Seu pai chamava-se Maheshwara Visharada e foi um homem muito famoso. Quer dizer, ele nasceu ali perto de Navadvipa, mas depois se estabeleceu em Jagannatha Puri, né? Afirma-se que Sarvabhauma Bhattacharya foi o maior lógico de sua época na Índia. Inclusive, os devotos que estão fazendo Bhakti Shastri, depois eles fazem Bhakti Vaibhava, né, quando estudam o Srimad Bhagavatam, e depois, quando eles terminam o estudo do Srimad Bhagavatam, eles vão fazer o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Então, quando eles fazem a primeira etapa, que é Bhakti Shastri, eles estudam o Bhagavad Gita, os Upanishad, né, da devoção. Na segunda fase, que é Bhakti Vaibhava, eles estudam o Srimad Bhagavatam, né? E depois, quando eles vão estudar o Chaitanya Charitamrita, aí eles ganham o título de Bhakti Sarvabhauma, né? Eu não sei se é em homenagem a Sarvabhauma Bhattacharya, pode ser que seja, né? Mas é o título que o devoto ganha depois que ele fica versado no Chaitanya Charitamrita, então, que é uma pós-graduação, né, do Srimad Bhagavatam, que é mais recente, né? Tem mais
a gente tem mais familiaridade, né? E que está propagando os santos nomes, né? Tem a ver com o movimento Sri Chaitanya, né? Então, a pessoa que fica versada no Chaitanya Charitamrita, no estudo, ganha o título de Bhakti Sarvabhauma, que é exatamente o nome de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, afirma-se que Sarvabhauma Bhattacharya foi o maior lógico de sua época na Índia. Em Mithila, Bihar, ele estudou com um grande professor chamado Pakshadhara Mishra, o qual não permitia que nenhum aluno anotasse suas explicações de lógica. Ou seja, os alunos tinham que decorar, não podia anotar nada, eles tinham que decorar. Sundarani estava perguntando se ele era personalista. A princípio, sim, né? Depois, quando ele encontrou o Sr. Chaitanya, e o Sr. Chaitanya explicou a versão Vaishnava do Vedanta Sutra, ele se rendeu ao Sr. Chaitanya e tornou-se um grande devoto do Sr. Chaitanya, né? Isso vai estar descrito aqui mesmo no Chaitanya Charitamrita mais adiante, né? Depois eu leio os comentários, viu, Adilila? Vamos lá, então, continuando aqui. Então, o mestre dele, ele era assim tão rigoroso que não permitia que nenhum aluno anotasse nada de suas explicações de lógica. Mas Sarvabhauma Bhattacharya, contudo, era tão talentoso que decorou as explicações e, ao regressar mais tarde a Navadvipa, estabeleceu uma escola para o estudo da lógica, Nyaya, né? Nyaya é um dos darshanas, né? São 6 darshanas, Satdashana, que é Yoga, Vedanta, Nyaya, que é lógica, Mimamsa, Sankhya, e está faltando uma aí. Peraí, Sankhya, Mimamsa, Yoga, Vedanta, Yoga Vedanta, eu tinha falado 5. Yoga, depois Sankhya, Vedanta, Mimamsa, qual é o outro? Nyaya, que é a lógica, exatamente. E aí está faltando um que agora eu não me lembro, são 6 darshanas, né? Se eu me lembrar, eu falo, né? Se alguém souber aí, puder me completar essa sexta, são 6 darshanas, eu falei 5, né? Falei Yoga, falei Vedanta, falei Nyaya, falei Mimamsa e falei Sankhya. Mas tem mais uma 6ª que eu não estou me lembrando. Bom, continuando aqui, ele abriu uma escola de Nyaya, né, de lógica. Isso em Mithila. Não diminuiu assim a importância de Mithila, né? Estudantes de diversas partes da Índia ainda vêm até hoje a Navadvipa para estudar lógica, até hoje. Então ele fez essa escola em Navadvipa, e Mithila, que era o grande centro que estudava lógica, ficou sem muita importância. Os estudantes vêm até hoje a Navadvipa para estudar Nyaya, estudar lógica, né? Segundo certas opiniões autorizadas, o famoso lógico Raghunatha Shiromani foi também aluno de Sarvabhauma Bhattacharya. Não é o nosso Raghunatha Das, não, né? Nem o Raghunatha Bhatta, é um outro Raghunatha. Raghunatha Shiromani. Ele foi também aluno de Sarvabhauma Bhattacharya e tornou-se um famoso lógico. Com efeito, Sarvabhauma Bhattacharya tornou-se o líder de todos os estudantes de lógica. Quer dizer, Nyaya era com ele mesmo, né? Ele era o catedrático, né? Embora fosse um grihasta, chefe de família, chegava inclusive a ensinar a muitos sannyasis o conhecimento de lógica. Tinha sannyasis aluno dele, né? Ele inaugurou uma escola em Jagannatha Puri para o estudo da filosofia Vedanta, na qual era muito erudito. Ao encontrar-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya aconselhou o Senhor a aprender a filosofia Vedanta com ele. Ele falou que ele ficou 7 dias ensinando para o Sr. Chaitanya filosofia Vedanta, e o Sr. Chaitanya não falava uma palavra.
durante 7 dias não falou uma palavra, ficava só ouvindo. Aí ele ficou intrigado, né? Como pode, né? Que se eu estou falando 7 dias, você não faz nenhuma pergunta. Está parecendo aqui o pessoal aqui das lives, né? Que não fazem pergunta, né? 7 dias só ouvindo, né? Aí, quando ele falou isso, o Sr. Chaitanya começou a falar, e derrotou todos os pontos da apresentação impersonalista de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya ficou assim, perplexo, né? Ele já estava perplexo, porque ele, quando o Sr. Chaitanya chegou no templo de Jagannatha, desmaiou, parou todas as funções vitais, e o pessoal achou que ele tinha morrido. Já iam levar ele para jogar no Ganges. E aí, Sarvabhauma Bhattacharya, que era um grande esperto, né, um grande perito, colocou uma peninha aqui no nariz do Sr. Chaitanya, e a peninha, levemente, ela assim ventava, né? Então havia ainda respiração. Só que esse tipo de êxtase chama-se Kaivalya Kumbhaka, né? A pessoa, quando entra totalmente em êxtase, parece que ela morreu. Só não, assim, mas aí você vai colocar uma peninha assim, vai ver que a peninha ela está ainda respirando, mas muito, assim, muito levemente, né? Um êxtase que ele entrou, né? Chama Kaivalya Kumbhaka, né? E aí Jagannatha Puri levou o Sr. Chaitanya para a casa dele, e quando o Sr. Chaitanya se recobrou do êxtase, aí ele quis ensinar o Vedanta para o Sr. Chaitanya, mas acabou que ele que virou discípulo do Sr. Chaitanya, né? Então, continuando aqui. Sim, Sarvabhauma Bhattacharya, quer dizer, vou de novo ler essa frase aqui. Ele aconselhou o Senhor a aprender a filosofia Vedanta com ele. Porém, mais tarde, ele se tornou um aluno do Sr. Chaitanya Mahaprabhu para compreender o verdadeiro significado do Vedanta, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, Vedai Aham, né? Vedaita Evavedo Vedanta Kriti Vedavida Evachaham. Krishna diz no capítulo 15, verso 15, eu sou o que dá a se conhecer através do Vedanta. Eu sou o compilador do Vedanta e eu sou o conhecedor do Vedanta. Krishna diz isso, né? Então, Sarvabhauma Bhattacharya teve a fortuna de ver a forma de 6 braços do Sr. Chaitanya, conhecido como Sadbhuja. O Sr. Chaitanya mostrou essa forma para 2 pessoas, para Sarvabhauma Bhattacharya e também para Murari Gupta, né? Essa forma de 6 braços, chamada Sadbhuja, é a seguinte: 2 braços aqui em cima estão tocando flauta. Aí tem um braço segurando o arco, outro braço segurando a flecha. Esses 2 outros braços são verdes, que é o Sr. Ramachandra, né? E depois tem mais 2 braços embaixo, um segurando a danda de sannyasi e outro kamandalo, que o sannyasi carrega com ele, né? O sannyasi itinerante, ele vai caminhando pela Índia, ele tem uma savara, a danda, e tem um kamandalo com água para ele se limpar, né? Então, nesses 6 braços, os de baixo eram do próprio Sr. Chaitanya, os do meio são de Ramachandra, eles são de cor verde, segundo o arco e flecha, porque o Sr. Ramachandra era um kshatriya, né? E os 2 braços de cima tocando a flauta, os 2 braços de cima são azul escuro, de Krishna, né? Então ele manifestou para Murari Gupta, porque Murari Gupta era um devoto muito ferrenho de Ramachandra. Então, como Chaitanya Mahaprabhu é um avatari, que significa avatari? Avatari quer dizer a fonte de todos os avataras, né? Assim como Krishna, né? Krishna é um avatari, né? Ele é a fonte de todas as encarnações, como está escrito no Bhagavatam, né? Que diz assim, Krishna Estu Bhagavan Swayam, Etechan Sakalapam Shah, Krishna Estu Bhagavan Swayam, Indrayi Verakulam Lokam, Bridayanti Juge Juge. Assim que todas essas encarnações que foram descritas aqui no Srimad Bhagavatam são porções plenárias ou porções das porções plenárias, porém, de Krishna. Porém, Krishna Estu Bhagavan Swayam. Krishna é a fonte de todas as encarnações. E como Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Krishna, então, ele também, todas as encarnações estavam nele. Assim como nós falamos no passatempo Jagai Madai, que ele incorporou o humor de Sonishinha, né? Que rugia tão alto que as pessoas fugiam, né? Quando ele percebeu que Nityananda tinha sido atingido por uma pedra, né? Jagai Madai tinha jogado uma pedra, ele feriu a cabeça de Nityananda. Ele, à distância, que ele estava em outro lugar, mas como Krishna onisciente, ele
Ele pôde ver isso e saiu com um monte de Nishinradeva determinado para matar, para arrancar a cabeça de Jagai e Madaya, o que ele não fez, porque só Nityananda protegeu, o próprio Nityananda, que foi atingido, pediu para ele não fazer isso. Né? Ou seja, da mesma forma, quando o Sr. Chaitanya falou com o Murari Gupta revelou que ele já tinha entregue seu coração para o Sr. Ramachandra, então ele mostrou a forma de Sadbhuja, mostrando aqueles dois braços do meio, que ele também era, o Sr. Ramachandra também era uma encarnação dele, né? Um avatar, né? E mostrou para Sarvabhauma Bhattacharya, acho que para aumentar a fé, né? Sarvabhauma Bhattacharya era impersonalista, então ele quis assim aumentar ainda mais a fé de Sarvabhauma Bhattacharya, né? Torná-lo um personalista, né? Então Sarvabhauma Bhattacharya teve a fortuna de ver a forma de 6 braços do Senhor Chaitanya, conhecida como Sadbhuja. Ainda hoje existe uma deidade Sadbhuja num recanto do templo de Jagannatha. Eles instalaram uma deidade de Sadbhuja. Sadbhuja quer dizer com 6 braços. Né? 2 é Krishna, 2 é Ramachandra e 2 é Chaitanya, o próprio Chaitanya. Né? Então Chaitanya não é um avatar. Chaitanya não é um avatar de Krishna. Chaitanya é avatari. É o próprio Krishna que dá origem a todos os avatares. O avatar é Advaita, Acharya. É como nós citamos aquele verso, Panchatattva, que é os 5 verdades, né? Então, Panchatattva, Atmakam Krishna, Bhaktarupa, Swarupakam, Bhaktavatara, Bhaktakyana, Mami, Bhaktashaktikam. Diz assim, Panchatattva. Então, o próprio Krishna, Chaitanya é o próprio Krishna, Nityananda é Balarama, né? Expansão de Krishna. Advaita Acharya, a encarnação, é um avatar, né? Bhaktavatar. E Gadadhara é potência interna, que é expansão de Radharani, né? É Shakti, né? E Srivasa é o devoto puro, encarnação de Narada Muni. Srivasa é Jiva Tattva. Então no Panchatattva tem 3 Vishnu Tattvas, que é Chaitanya, Nityananda e Advaita. Tem um Shakti Tattva, que é Gadadhara, e tem um Jiva Tattva, que é Srivasa. Lembrando que a Advaita Acharya, além de ser encarnação de Mahavishnu, também é uma expansão do Sr. Shiva. Né? Então, quando alguém questiona por que Shiva não está no nosso altar, ele está na forma de Advaita Acharya, que também... Porque Shiva e Mahavishnu, eles têm assim, a incumbência de dar início à criação material, porque Mahavishnu ele lança seu olhar na Prakriti, né, na Mahatattva, e esse olhar é Shiva, é Sadashiva. Então, Mahavishnu tem uma conexão muito próxima com Shiva. É por isso que a Advaita Acharya é a encarnação tanto de Mahavishnu quanto do Senhor Shiva. Né? Então, continuando aqui, ainda hoje existe uma deidade de Sadbhuja num recanto do templo de Jagannatha. Nessa parte do templo, realiza-se Sankirtana diariamente. Diariamente, dentro do templo de Jagannatha, eles vão lá fazer diariamente o canto congregacional diante da deidade de Sadbhuja. Né? O encontro de Sarvabhauma Bhattacharya com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é vividamente descrito na Madhya Lila, que é o próximo tomo. Né? Tem o Adi Lila, agora a seguir depois vai vir o Madhya Lila, onde se descreve detalhadamente esses passatempos, todos, inclusive esse do encontro de Sr. Chaitanya com Sarvabhauma Bhattacharya. Né? É no capítulo 6 do Madhya Lila, que está descrito, onde Sarvabhauma Bhattacharya escreveu um livro chamado Chaitanya Shataka, ou Shusloka Shataka. Dos 100 versos desse livro, 2 versos, começando com as palavras Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga e Kalanastan Bhakti Yoga Nijanya, são muito famosos entre os Vaishnavas, Gaudias, né? Porque nesse verso, fala que o Chaitanya Shataka, que ele veio trazer a renúncia através da Bhakti Yoga, né?
e para destruir assim, todos os problemas da era de Kali, né? O Gaura Ganodesha Dipika, que é um livro de Kavi Karnapura que fala, esse Gaura Ganodesha Dipika é um livro de Kavi Karnapura que vai descrevendo os associados do Senhor Chaitanya, quem eles eram quando o Senhor Krishna veio, né? Cada associado íntimo do Senhor Chaitanya era um personagem quando o Krishna veio 5.000 anos. Então, aqui nesse livro está dizendo que, no verso 119, que Sarvabhauma Bhattacharya era uma encarnação de Brihaspati, que é o erudito dos planetas celestiais. Quer dizer, Brihaspati é o guru dos semideuses, né? Inclusive, nós lemos lá no Retirão do Bhagavata que Indra estava lá com seus associados lá no planetas celestiais, Swargaloka sendo assim adorado e sendo assim, bajulado pelos outros semideuses, seguidores dele. E aí Brihaspati entrou no salão e ele nem olhou para Brihaspati, que era o guru dele, o que dirá prestar reverências. E aí Brihaspati deu meia volta e foi embora, desapareceu, né? Então esse mesmo Brihaspati Sarvabhauma Bhattacharya é a encarnação desse Brihaspati, né? Gopinath Acharya, que pertencia a uma respeitável família de brahmanas, também morava em Navadvipa e era um companheiro constante do Senhor. Quer dizer, esse Gopinath Acharya, ele era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya, ele era casado com a irmã de Sarvabhauma Bhattacharya e ele era um devoto puro e ele ajudou a convencer Sarvabhauma de que Chaitanya era o próprio Krishna. Até que Chaitanya finalmente revelou a forma de 6 braços para Sarvabhauma Bhattacharya, né? Esse cunhado, né, Gopinath Acharya, era o esposo da irmã de Sarvabhauma Bhattacharya. Aí no Gaura Ganodesha Dipika, 178, descreve-se que outrora ele foi a Gopi chamada Ratnavali, né? O cunhado de Sarvabhauma era um associado eterno também de Krishna, né? E quando Chaitanya Mahaprabhu estava em Navadvipa, ele vivia constantemente associado com o Senhor Chaitanya. Mas ele era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya, então ele também contribuiu, né, para que Sarvabhauma Bhattacharya se tornasse um seguidor ferrenho do Senhor Chaitanya, né? Segundo a opinião de outros, já dizem outra coisa, dizem que ele era uma encarnação do Senhor Brahma, né? Mas a encarnação do Senhor Brahma a gente sabe que foi Haridas Thakura, né? Então a gente concorda mais com a versão do Gaura Ganodesha Dipika, de que Gopinath Acharya era uma Gopi chamada Ratnavali. Então, gente, 8h35, agora terminou, né? Vamos começar em domingo do verso 131, eu vou até ler aqui, fazer um spoiler. Na lista dos devotos em Jagannath Puri, que começa com Paramananda Puri, Swarupa Damodara, Sarvabhauma Bhattacharya e Gopinath Acharya, Kashmisa era o 5º, Pradyumna Mishra era o 6º e Bhavananda Roy era o 7º. O Senhor Chaitanya sentia muito prazer em encontrar-se com eles. Quer dizer, esses 7 foram os primeiros associados do Senhor Chaitanya em Jagannath Puri, que antes, nos versos anteriores desse capítulo, Krishnadas Kaviraj descreveu o associado do Senhor Chaitanya em Navadvipa. Depois, quando ele se estabeleceu em Jagannath Puri, o Senhor Chaitanya, então a maioria desses devotos de Navadvipa todo ano iam até Jagannath Puri, caminhavam um mês para visitar o Senhor Chaitanya lá, né? Ok, vamos ver aqui os comentários. Vamos ver aqui. Primeiro vamos ler aqui a Adilila, ela falou Hare Krishna. Peraí. Legal, irmão, você vai ao festival, sim. Festival muito lindo e aproveita festival lindo, Krishna. Abençoe sempre todas as glórias, Srila Prabhupada. Aceita minha reverência, irmão. Muito bem. Aí tem o comentário de Sundarang, que Sarvabhauma era impersonalista. Aí tem outro comentário de Adilila, que diz assim, sim, irmão,
Já li A Ciência da Autorrealização, muito bom o livro. Já livro Devota, ela gosta e eu fico feliz de dar o livro para ela. Ajuda uma alma. Quer dizer, ela leu e deu de presente para uma devota o Ciência da Autorrealização. E aqui a Sundarang comenta. Cadê? O negócio aqui baixou. Sundarang comenta. Se ele era impersonalista, como poderia. Peraí. Meu Deus. Se ele era impersonalista, como poderia ter um cargo de liderança no templo de Jagannath Puri? Ele não tinha um cargo de liderança. Quem tinha esse cargo de liderança era Bhatinoda Thakura. Ele visitava o templo. É porque mesmo os impersonalistas da Índia, eles visitam o templo. Né? Eles também fazem puja para Krishna, só que eles acham que vão depois virar Krishna também. Vão se unir, né? Ou então no Brahman pessoal, eles dizem que Krishna é uma manifestação pessoal do Brahman, né? Que é a origem do seu Jagannatha, a origem de Balarama, a origem de Krishna, é o Brahman pessoal. Então eles adoram a deidade visando ou se tornar o próprio Krishna também, né? O Narayana, né? Como os Mayavadis sannyasis, eles se tratam um ou outro como Narayana, né? Eles chamam um ou outro de Narayana. Cada um pensa que ele é Krishna também, né? Só que é Daridra Narayana, o Narayana que ficou pobre. E Prabhupada ele comenta, né? Como é que pode Narayana ficar pobre, né? A deusa da fortuna nunca abandona o Senhor Narayana, né? Mas os Mayavadis sannyasis se chamam um ou outro de Narayana, né? São vários Narayanas. É como tem aquela expressão, Deus em mim, saúde, o Deus está em você. Quer dizer, vários deusinhos, um reverenciando o outro, chamando o outro de Narayana, né? E o Sarvabhaumacharya ia no templo, que ele morava em Jagannath Puri. Jagannath Puri toda gira em torno do templo. Então no templo vão impersonalistas, vão Mayavadi, só que tem concepção diferente, errada, né? Eles querem se fundir no Brahman, enquanto que o devoto não, o devoto sabe que ele é parte integrante eterna de Krishna, né? Vamos continuar aqui. Adilila Devidasi. Sim, irmão, sempre depende de Krishna. Ele promete que se rende a ele, protege a alma rendida a ele. Krishna cuida da alma. Hare Krishna, isso mesmo. Bom, gente, agora vou me despedir mesmo. Então, Sundarang, ótimo Ratayatra para você. Já estou me preparando para sair. Haribo, todas as glórias, Seguru e Guranga. Jai, Sisigonitai, Ki, Jai Nasubado Vadeva, Ki, Ratayatra do Rio, Ki Jai, Sila Prabhupada, Ki Jai. Hare Krishna. Luiz Rocha, chegou agora, estou terminando a live. Que hoje tem o Ratayatra no Rio, e eu estou indo para lá, né? Então, a aula hoje foi curta. Mas pode ver a gravação aí. Se fazer alguma pergunta, depois eu leio no chat. Hare Krishna, Jai.